Alunos da mediação. Terceiro ano, nós chegamos ao final de nossa disciplina. Hoje nós estamos fazendo a aula de revisão. Eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês nessa jornada, participar com vocês dessa jornada. Eu e o professor Lorismar, nós procuramos de uma forma mais didática, mais diversificada, levar um pouco sobre a história da humanidade para vocês. Vocês puderam viajar conosco dessa história. E hoje eu vou fazer uma pequena revisão. É a unidade 3, a avaliação, a última avaliação de vocês, eu espero que seja a última, vocês não precisam fazer a recuperação. Então acompanhe cada detalhe. Vai aí na tela de vocês, porque nós estamos aí na aula 56, que é justamente a revisão dessa unidade 3, o Brasil Império e o Imperialismo na África, aqui. A República Nova no Brasil, a nova ordem mundial, o impacto da globalização, o mundo multipolar, o mundo contemporâneo que nós assistimos, os desafios sociais e ambientais do século XXI. Isso tudo nós estudamos nessa aula que nós vamos fazer a revisão. E que são assuntos da prova, tá? Tudo isso é assunto da prova. A República Nova é o governo do Brasil, o governo de Fernando Collor, o impeachment, o governo de Itamar Franco, o Plano Real. Nós vimos nessa aula aqui o processo de redemocratização do Brasil. O processo de redemocratização do Brasil ele passou pela eleição do Tancredo Neves. Tancredo Neves não assume, quem vai assumir ali no lugar do Tancredo Neves vai ser o seu vice-presidente. O vice-presidente, ao assumir a República do Brasil, vindo lá do Maranhão, ele assume, só que não é ainda uma eleição direta. Agora nós temos o Fernando Collor de Mello, que foi colocado pela grande mídia como caçador de marajás, como Fernando Collor de Mello. Ele se destacou no seu discurso contra a corrupção e vulgarizando o termo marajás. Só que Plano Collor 1, 2, Zélia Cardoso, privatizações, nada disso. Toda essa política neoliberal que ele vai utilizar não deu jeito no Brasil. Por fim, ele confiscou a poupança, conta bancária dos brasileiros, coisa que hoje é proibido por lei. Nós temos aí, então não existe possibilidade disso acontecer novamente, mas ele fez isso daqui. Ele faz o confisco. Recentemente, o Fernando Collor de Mello, vocês acompanharam pela mídia, ele foi condenado aí à prisão por corrupção. O impeachment. Collor lançou uma medida confiscando o depósito em conta bancária no valor acima de 50 mil cruzeiros. Então a população foi para a rua, fora Collor, não querem mais Collor. Muitas pessoas, empresas faliram, muitas pessoas se suicidaram, morreram do coração. O Pedro Collor, que era irmão dele, denunciou e comprovou um esquema de corrupção no governo dele. O próprio irmão denunciou ele. O irmão estava morrendo já de câncer no cérebro lá, e aí ele aproveitou para denunciar o Fernando Collor de Mello. Gigantesco protesto exigindo impeachment e os caras pintados. Depois da saída do Collor, nós temos aí o Itamar Franco assumindo o poder. O Itamar Franco ele tem uma coisa muito interessante no governo dele, que foi o lançamento do Plano Real, que foi no governo de Itamar Franco. A realização de privatização de grandes empresas públicas também dá continuidade no governo de Itamar Franco. O pacto da governabilidade entre diversos partidos, ele junta o PMDB e o PSDB aí para dar uma governabilidade. Itamar Franco. Lembrando que o Plano Real não foi no governo Fernando Henrique Cardoso, foi no Itamar Franco. Mas ele lança o governo Fernando Henrique Cardoso, ao lançar o Real, ele lança o governo Fernando Henrique Cardoso, que era o seu ministro. Foi o Programa Brasileiro de Estabilização Econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil. O Plano Real possibilitou a vitória do Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 94, porque o Fernando Henrique Cardoso vai pegar o discurso do Plano Real e vai dizer: eu fui o pai do Real. Até porque o Itamar Franco, mesmo o Fernando Henrique Cardoso não sendo mais ministro da Economia, ele, quando lança o Real, ele lança o nome do Fernando Henrique Cardoso na cédula de R$1. R$1 valia $1. O Programa de Ação Imediata, a criação da URV, ocorreu em 94. Que seria depois
essa unidade relativa de valores viraria o real, a moeda real. Ok? Vamos lá? Nova ordem mundial. Agora vamos para o mundo aí. Nova ordem geopolítica mundial, as mudanças internacionais. Isso tudo nós acompanhamos nessa aula. Como é que está o mundo? O mundo após a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria. E aí, como é que se organizou o mundo? Na ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os estados nacionais. E agora? Será que o mundo ainda permanece um mundo bipolar? Onde a União Soviética e os Estados Unidos dominavam de um lado e de outro? Ou será que ele se torna um mundo multipolar? É isso que nós temos: unipolaridade, multipolaridade e unimultipolaridade. Todas essas características. Agora acaba a Guerra Fria. A soberania dos Estados Unidos e o capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou. Tanto é que hoje a OTAN, devido à OTAN fazer acordo com outros países, está gerando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia lá. Foi devido a uma intervenção da OTAN, a Rússia não aceitando que a Ucrânia entre na OTAN. Porque a OTAN hoje ela tem um poderio muito grande. As mudanças da hierarquia internacional. Reclassificação da hierarquia entre os Estados nacionais. Espera aí. Os Estados Unidos era que liderava o bloco. O primeiro mundo era o capitalista desenvolvido, lembra? O segundo mundo era o socialista desenvolvido. E o terceiro mundo seriam os países subdesenvolvidos e emergentes. Então o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem estava no lado capitalista, no lado socialista, ou quem tentava sobreviver, subdesenvolver, emergir dessas cinzas. No caso, o Brasil foi muito tempo classificado como terceiro mundo. Hoje o Brasil é respeitado internacionalmente. A partir de então, divide-se o mundo e os países do norte, que eram desenvolvidos, e os países do sul, que eram subdesenvolvidos. Aqui, ó, os países do norte, geralmente os mais desenvolvidos, e os países do sul aqui, os subdesenvolvidos, tirando, claro, a Austrália aqui. Então o mundo ele começa a ser dividido desta maneira. Começa um processo de globalização. E qual é o impacto da globalização para o mundo? Qual é a relação da globalização para o mundo? Nós sabemos... Vem cá comigo, rapidinho, aluno. Até para dar uma descansada aqui no nosso slide. A globalização, uma coisa que acontece aqui, ela reflete no mercado internacional. O capitalismo tem isso. O capitalismo globalizado, uma crise que está acontecendo nos Estados Unidos, ele afeta todos os países que são ligados a ele. Só não a China, que a China é socialista e está hoje a China se tornando a potência número 1 do mundo. Hoje é a China que está dentro desse ranking. Mas o que é a globalização? O coronavírus ele mostrou o que era a globalização. Uma gripe que ela começa num determinado setor, ela se espalha rapidamente pela humanidade e ela mata milhares de pessoas. O sistema econômico nosso, como ele está interligado, ele funciona dessa maneira. Uma crise em um local pode se tornar um vírus que afeta todo o mercado. Na tela para vocês aí. O abismo que separa os povos do mundo, o processo de integração mundial, o impacto socioambientais, os beneficiários da globalização, quem são que estão por trás da globalização? E aí? Como é bom viver num mundo globalizado. Aí o cara que, o inglês, que está dominando lá o Oriente diz yes, yes, yes. E o americano com o latino aqui fazendo suas unhas. Um modelo de globalização que vigora tem desencadeado resultados trágicos à maioria da população mundial. Desigualdade entre os países, disparidade econômica, tecnologia social, a contribuição de maneira direta para o aumento da massa de pobreza, acelerando o índice de desemprego. Porque sabe o que acontece? Eles querem globalizar
riqueza ali, o domínio da riqueza, mas eles não querem globalizar ali as soluções para resolver a pobreza. O sistema capitalista, ele tem um porém que a economia, ela se concentra muito num grupo muito pequeno de pessoas. E com isso não há uma distribuição de renda. A maioria da população passa dificuldades. E uma pequena parcela pega todos os louros dessa sociedade. E agora, o processo de integração mundial. Como integrar o mundo? Estados abandonam gradativamente a barreira tarifária, que protege sua produção da concorrência estrangeira. O protecionismo ele é quebrado. Agora o Brasil está até discutindo agora recentemente sobre imposto de produtos que estão vindo da China de forma disfarçada de pequena compra. Aí eles pingam várias compras para não ter que pagar imposto e com isso o Brasil perde a arrecadação. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos. A expansão das empresas multinacionais, também chamada de transnacionais e empresas globais. A Fiat está lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, está na Argentina, está em vários cantos. A Coca-Cola, multinacionais. Várias empresas, elas estão basicamente no mundo inteiro. São empresas globais, empresas que estão em todo o planeta. Igual a internet é uma empresa. Ali, o Google, a Meta, que agora é Meta, aí, são empresas que elas estão no mundo inteiro. E o mundo multipolar? O que acontece a partir do fim da Guerra Fria? Chega o fim da Guerra Fria, chega a ascensão da China. A China é algo impressionante. A queda do Muro de Berlim foi um ato simbólico. Os países do bloco socialista, incluindo a União Soviética, passaram por uma grave crise econômica na década de 80. Mikhail Gorbachev começa a implantar a Glasnost, reforma política priorizando a liberdade, e a perestroika, a reestruturação econômica. A Glasnost é a perestroika. Essa assinatura desse acordo aqui é a abertura, é o fim do bloco socialista, é o fim da União Soviética, representa. É uma abertura da União Soviética ao capital internacional. Aqui, gente, deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa interessante. Por muitos anos, terminou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela termina, a União Soviética, ela lutou ao lado dos Estados Unidos para derrotar Hitler. Inclusive, é a União Soviética que ela invade a Alemanha. Só que terminou a guerra, começou agora os países capitalistas indo para um lado e os países socialistas dominados pela União Soviética indo pelo outro. Então se criou dois blocos, um socialista e um capitalista. Isso foi chamado de Guerra Fria. Só que no final da Guerra Fria, com o acabar da Guerra Fria, havia necessidade de se reestruturar o mundo. Como o mundo poderia ser reestruturado? De que forma o mundo poderia ser reestruturado? Se pensou nisso aí. Porque nós tínhamos o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Nós estávamos numa economia globalizada. As crises que aconteciam, elas aconteciam globalizadas. Aí nós temos a reabertura. Nós temos a queda do Muro de Berlim. Nós temos a reabertura da política da União Soviética. A Mikhail Gorbachev foi uma figura importantíssima nesse momento para a reabertura econômica. Aí nós temos aí Mikhail Gorbachev como liderança, sentando com os Estados Unidos. Ele faz a Glasnost, que era uma reforma política. Dentro da política ele chamou isso de Glasnost. Uma reforma política de reestruturação da União Soviética, ou seja, a União Soviética saindo daquele capitalismo altamente fechado e indo para um outro viés econômico. E a perestroika. A perestroika, ela vem buscar uma reestruturação econômica porque a União Soviética estava passando por uma crise muito grande. Crise de abastecimento, crise financeira. Não tinha dado certo a política da União Soviética, da maneira que estava.
Aí ela começa um processo de reabertura. Reabertura essa que vira um processo democrático e nós temos o Putin aí, hoje na liderança da União Soviética. E a União Soviética em guerra hoje. Quer dizer, não existe mais a União Soviética, hoje é a Rússia. A União Soviética ela cai, ela quebra, e aí a Rússia hoje está em guerra com países que já fizeram parte da União Soviética. Olha como muda, como é dinâmico isso aí. Então, os países do bloco socialista saíram de um lado, se desfizeram, e do bloco capitalista ficaram por muito tempo sob controle dos Estados Unidos. Mas eles não contavam com um país que iria crescer uma taxa de 13% ao ano durante 30 anos. Sabe de quem eu estou falando? Adivinha de quem eu estou falando? Na tela para vocês aí. Essa questão da China, eu quero que vocês vejam esse gráfico, porque a questão da China é algo impressionante. O maior fenômeno econômico da história, nenhum país cresceu em 30 anos seguido a taxa média de 12% ao ano. A China foi um crescimento impressionante, gente. Tanto é que a China provavelmente se torne a maior nação do mundo, ultrapassa os Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa crise tão grande que esses dias estavam discutindo sobre moratória. Já pensou os Estados Unidos não pagando suas dívidas, que é o que o povo tem mais confiança na economia norte-americana? Já pensou se ele decreta moratória? Pelo amor de Deus, ia ser uma crise sem precedente. E a China hoje, dentro de uma estrutura, dentro da produção, produzindo para todo mundo, está investindo aqui numa ferrovia aqui no Brasil, porque o processo chinês ele começa em 1978, com Deng Xiaoping. Ele estabelece a prioridade na educação e escolheu investimentos estrangeiros. Ele vai acolher os investimentos estrangeiros. O que é acolher os investimentos estrangeiros? Vem cá comigo, rapidinho, antes de a gente ver. A China é o seguinte, a China era totalmente fechada. Vem cá comigo. A China está num processo socialista muito forte, fechada, mas ela vai começar a abrir para o mercado internacional, para os estrangeiros. Ao abrir para os estrangeiros, a China ela vai começar a um processo de reestruturação. Reestruturação econômica. A educação vai ser fundamental. Os chineses eles vão mandar os seus filhos para fora do país estudar. Sabe o que significa isso? Pegar a cultura ocidental e trazer para o regime socialista chinês? Eles fizeram uma estratégia de guerra desde a década de 70 para fazer uma economia. Fora que nós temos aí, fora as espionagens industriais que a China faz. A China ela é detentora de grande tecnologia. Os maiores concorrentes da tecnologia mundial são os chineses, a Xiaomi concorrendo lá com a Apple lá, há uma briga de interesses mundiais aí, qual é o melhor celular, qual é a melhor tecnologia, e eles estão com tecnologia, lançando satélite para controlar. Ou seja, os chineses estão se estruturando para ser a maior potência do mundo. Estão se estruturando. Na tela para vocês aí, na tela para vocês, para a gente ver aqui. O êxito chinês, por que deu tanto êxito essa política chinesa? Ele combina muitos fatores. Um é a educação, que eu já falei para vocês. Eles investiram interna e externamente na educação, ou seja, eles vão investir nas crianças, no aprendizado das crianças internamente, e vão mandar ainda para fora do país para estudar a educação dos outros países e trazer para dentro da China. Investia, as pessoas estudavam e voltavam para a China. Eles têm também na ciência. A ciência fortíssima. A tecnologia chinesa de ponta. Hoje, tratores, máquinas agrícolas, máquinas, tudo tipo que é maquinário, são produzidos na China. A economia chinesa se consolidando cada dia mais forte. E agora, se a China tirar o indexador do dólar da economia, o pessoal começar a comprar yuan, aí, meu amigo, a economia norte-americana vai lá para baixo. A infraestrutura que eles estão investindo muito pesado em energia renovável também, já estão discutindo energia renovável. Empreendedorismo, isso é muito forte na China.
pragmatismo diplomático. Ou seja, a China é um país socialista que ela conversa com todos os países capitalistas. E eles estão isso, no pragmatismo diplomático. Eu sou pragmático, eu vou ali para onde estão meus interesses. O Brasil é capitalista, mas eu vou investir no Brasil, eu vou construir ferrovia no Brasil, eu vou fazer acordo. E a China e o Brasil ainda fazem parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão ali nos BRICS e agora com a possibilidade de entrar outros países. Essa é a nova estrutura do mundo. O mundo não é mais aquele da Guerra Fria. Então, é isso que vocês vão fazer a atividade agora. Eu quero agradecer muito por essa jornada que nós tivemos durante esse curso aqui do terceiro ano. E eu espero que vocês passem no Enem, façam um bom Enem, façam uma boa prova do Enem e façam uma faculdade maravilhosa. Até a próxima jornada, aluno.